Salve amigos, ligado no canal Abeco a Consciência. A nossa entrevistada de hoje é a doutora Valdenira Ferreira dos Santos. Valdenira é graduada em Geologia, doutora em Geologia e Geofísica Marinha e atualmente pesquisadora do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, o Centro de Pesquisas Aquáticas. Eu sou o professor Ricardo. Sejam bem-vindos e aproveitem a entrevista. Olá a todos, novamente. Estamos aqui no canal Abeco a Consciência, hoje para entrevistar essa professora pesquisadora do Amapá, professora Valdenira Ferreira dos Santos. Ela tem muita coisa interessante para nos contar, vai contar um pouco daquela região norte da Amazônica, que é tão falada, mas é tão pouco conhecida e divulgada. Agradeço a tua presença, professora, muito obrigado por estar aqui com a gente no Abeco a Consciência. Eu que agradeço o convite, estou muito honrada com o convite, principalmente vindo da Abecoa, né? Que confunde-se aí um pouco com a nossa história de vida, lá no início, nos primórdios, mas a gente está aqui para esse bate-papo delicioso, espero que seja, né? Então, muito obrigada, professor, pelo convite. Maravilha, que é isso, a honra é nossa e aí, nós vamos aqui no decorrer da nossa entrevista, a gente vai perguntar essas minúcias de como a Abecoa participou da tua vida, como participou da vida de tantas outras pessoas. Está aqui uma pessoa que também foi afetada positivamente pela Abecoa, né? Então, gostaria de iniciar essa entrevista pedindo para que a senhora fale um pouco sobre você, sua carreira, né? Como que isso tudo começou? A gente, na realidade, entrou na carreira da geologia costeira e marinha, sim, desde o nosso início, né, na geologia, né? Mas antes eu nem sonhava, né? Eu digo assim, nem passava pela minha cabeça primeiro ir para a universidade, né? Porque vim lá do interior de uma cidade que não tinha ainda essa vivência e falar de universidade a 1h30 de Belém. Então, tive que me deslocar, fazer o vestibular, me deslocar para Belém, né, com o sonho de fazer geologia. Só que quando eu entrei na geologia, né, antes disso eu estava naquela dúvida, vou fazer processamento de dados, porque eu gostava, eu achava legal, eu fui incentivada por um professor na minha cidade. Mas eu disse, vou entrar na geologia e depois posso sair, né, mudar de curso. Só que quando eu entrei na geologia, primeiro semestre já foi assim, amor à primeira vista, né, que eu digo. E quando um dos meus professores começou a falar de área costeira, de toda uma dinâmica costeira, de como o rio se movimenta, como as coisas acontecem, pronto, parece que ali, eu nunca esqueço dessa aula, né, parece que o mundo se descortinou na minha frente. Eu disse, eu quero estudar isso, eu quero trabalhar com isso. E aí fui para a batalha, né? Para a batalha de vir fazer pesquisa efetivamente, né, na área costeira. Quando eu entrei na geologia, logo no primeiro ano, era o segundo ano de um processo do CNPq, que é do PIBIC. Era o segundo ano PIBIC na UFPA, né? Eu fiz no Instituto de Geociências na UFPA, e era o terceiro ano ou primeiro ano, eu não lembro bem, de um programa que era um programa universitário também para a Bolsa de Iniciação Científica. Então, como eu disse, eu quero trabalhar com pesquisa, eu quero conhecer mais o ambiente, eu quero saber como ele se forma, se transforma. E aí eu procurei um grupo de pesquisa na época, que era o Programa de Pesquisa e Ensino em Ciências do Mar, né? E na época não tinha o curso de oceanografia ainda na UFPA, tinha a parte da geologia e geoquímica, né? Era geologia e geoquímica, geologia marinha e geoquímica.
né, que tinha mais no programa de pós-graduação, toda essa linha que estava começando também. Então, eu fui parar no PROMAR, desde o meu 2º ano de geologia. E uma coisa que é bem interessante, que desde o meu 2º ano de geologia também, eu comecei a trabalhar exatamente com amostras do Amapá, né? Eu digo assim, é como se, de alguma forma, o Amapá já estivesse me chamando lá desde os primórdios da geologia. Então, começamos a trabalhar primeiro com argilominerais, junto do grupo de pesquisa, tivemos oportunidade, né, de trabalhar também dentro de alguns projetos de cooperação, né, com embarques para a área costeira e marinha, né, também como o programa Macedes, né, que foi um programa liderado pela Universidade Federal Fluminense, pelo Dr. Alberto Figueiredo, junto com o meu orientador de bolsa, o Dr. Exílio, na época. Tivemos também, na realidade, a nossa formação, ela foi nesse ambiente de projetos de pesquisas internacionais e projetos nacionais, onde se formaram os primeiros doutores na região, na UFPA, no âmbito dos estudos costeiros, marinhos e da geologia do Quaternário. Que maravilha! Isso já a nível, iniciou na graduação, com as bolsas de PIBIC de iniciação científica, e se seguiram até o doutorado. Isso. A gente, quando estava para terminar a graduação, né, houve abertura, né, como todo ano, abertura do programa de pós-graduação, e no programa de pós-graduação tinha a linha de geologia, a parte de geologia e geologia marinha e geologia do Quaternário. A gente se inscreveu, na realidade, passou no mestrado. Nosso mestrado foi na Ilha de Agudual, que é uma ilha muito feia, para quem não conhece, é muito feia aquela ilha, aliás, é maravilhosa, tenho boas lembranças da Ilha de Agudual. Meus colegas dizem que eu furei e deixei a ilha como queijo suíço, né? Fizemos muitos testemunhos, muito naquela região, para tentar entender a evolução e um pouco das mudanças que ocorreram na ilha, né, que é o estuário do Rio Marapanim. Terminamos, quando estávamos para terminar o mestrado, começaram a ter uma série de cursos de especialização também no Instituto de Geociências, na UFPA, e teve um curso que era Geociências aplicada ao meio ambiente. E eu me inscrevi nesse curso, né, porque, assim, sempre estava com aquele intuito, né, de aprender mais, de querer saber mais. E a gente foi da primeira turma também desse curso de Geociências aplicada ao meio ambiente, onde lá, na realidade, a gente também foi aprendendo a fazer todas essas conexões, né, das geociências com a parte ambiental, né, dentro dessa questão já de um pouco até de legislação ambiental, de como você trabalha os levantamentos, toda a parte geológica, né, para a questão do ambiente em si, né, mas do ponto de vista, né, já de impactos, de impactos no meio. Quando a gente terminou em 97, né, eu acho que a gente deve ter muitos estudantes assistindo, né, a gente sempre passa naquele limbo, né, então eu cheguei naquele limbo, desempregada, acabei mestrado e agora faço o que da vida. Mas abriram-se 3 portas naquele momento. O momento era, ou iríamos para uma cidade do interior, que era Altamira, a cidade, eu fui convidada, inclusive, para ir para o departamento de meio ambiente na época, para lá. Estávamos sendo convidados a compor um grupo na Universidade de Manaus, e ao mesmo tempo surgiu a oportunidade de vir para o Amapá, sendo que no Amapá era onde a gente ia continuar a nossa, eu diria, a nossa formação continuada, né, dentro da área costeira e marinha. Então, óbvio, né, era o que me chamava, eu digo, não, vou para Amapá porque eu vou ter a oportunidade de continuar a trabalhar, né, dentro do mesmo sistema. E mesmo durante a graduação, quando eu estava falando da Amapá, me chamou desde o segundo momento, né, as ciências no Amapá, né, desde o segundo momento. E aí a gente chegou a trabalhar com areia, com argila, com um grupo de foraminíferos, e depois terminamos o TCC com minerais pesados num estuário que, inclusive, recentemente fechou, e a gente acompanhou esse fechamento, que foi o estuário do Rio Araguari, que saiu muito aí na mídia, né,
algumas vezes a história, né, um pouco da história do Rio Araguari, que era uma história muito grande, que tinha pororoca. Daí a gente acompanhou esse fechamento. Inclusive agora esse raciocínio, né, do meu primeiro ano de bolsa com esse estuário, né, e o fechamento estava me fazendo refletir exatamente agora, professor, isso, que realmente eu acompanhei, né, as mudanças desde lá do Pará até aqui quando a gente já veio para o Amapá. Quando a gente veio para o Amapá, em 97, isso aí, as pesquisas no Amapá ainda estavam muito nas fases iniciais, né? A universidade, ela tinha a universidade daqui tinha sido campus da UFPA, e, na realidade, 2 doutores, né, e 5 mestres vieram para o Amapá, e o intuito era implantar um estudo de geologia costeira, né, na universidade. A iniciativa não deu muito certo por uma série de outras questões, tem um livro escrito sobre isso, e a gente veio parar no IEPA, a gente foi convidado a trabalhar no IEPA, né, e o que tinha naquele momento, né, era o Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro. Então, a gente fez um estágio até no Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro, né? Ficamos um período, era o tempo que também estávamos estabelecendo no Amapá, né? Fazendo parte do grupo de pesquisa, óbvio, né? Eu estava só como mestre na época. A nossa liderança era uma doutora que já até faleceu também. E em 2002, né, foi fundado o Centro de Pesquisas Aquáticas, que hoje é um núcleo de pesquisas aquáticas onde a gente atua. A gente passou no concurso no ano de 2000 ainda, né, e a gente está lá, está aqui, né, 20 anos, né, efetivamente nesse Instituto de Pesquisas. Enquanto isso, as pesquisas foram alavancando nas outras instituições, né, a universidade hoje ela tem um programa de pós-graduação, e nós também colaboramos no programa de pós-graduação em desenvolvimento regional, fazendo exatamente essa aplicação da parte das geociências, né, para a questão do planejamento e do desenvolvimento regional. Uau, né? Uma bela trajetória aí, e na sua fala mostra bem, né, essa chama, né, essa chama que nos move, né, para fazermos as pesquisas, as investigações, e a vontade que a gente tem em conhecer cada vez mais o ambiente que nos cerca, né? Então, ficou aí um relato bem interessante, né? Apesar de, confesso, o Amapá ser uma região um pouco diferente para mim, né? Que também sou um cientista natural, e imagine para as pessoas que não estão relacionadas diretamente com a nossa área, né? E então a professora Valdenira tem aí depois algumas imagens para nos mostrar sobre essa parte da floresta que abrange a floresta amazônica, né? As suas incursões na parte de geologia marinha, na gestão costeira, né? Que eu sei que trabalhou ativamente aí no desenvolvimento dessas 2 áreas aí no Amapá, né? Mas antes disso, professora, fale um pouco sobre, lembrando de toda essa história, quais foram os professores e pesquisadores que você lembra? Eu sei que não dá para citar todo mundo, né? Mas que inspiraram você de alguma forma, e que você possa, né, compartilhar aí com a gente, esses que sempre, né, nos antecederam, ou que estão ainda com a gente, ou que estão ainda conosco, né, mas que te inspiraram de alguma forma. São muitos, na realidade, né? Eu digo, o que me fez efetivamente continuar meus estudos, né? Eu digo, parece lindo, parece simples, mas a gente sabe que a gente teve muitas batalhas, né?
os alunos que estão aí ouvindo saibam que não foi tão tranquilo assim. Mas para eu sair da minha... Eu, assim, quero enumerar lá de baixo, porque para eu sair da minha cidade, na realidade, naquela época era muito difícil para uma mulher, primeiro sair para estudar, né? Imagine se manter numa capital. Mas a gente teve um professor, que eu nunca esqueço, que era um professor de matemática, um professor de física. E todas as vezes que eu estava assim, meio desestimulada, assim, poxa, se eu passar, como é que eu vou viver em Belém, né? Disseram, não, você vai, porque você tem uma luzinha que brilha, você vai, e você vai conseguir passar no vestibular e você vai fazer o curso que você quer. Então, aquilo me incentivou muito, mesmo nas horas que queria desistir. Quando eu entrei na UFPA, né, que se confunde exatamente com essa história das ciências, esse professor, que era o professor Ercílio, né, que ele ainda é professor na UFPA e atua na Secretaria de Meio Ambiente no Pará, né, a forma como ele ministrava as aulas, a forma como ele falava dos ambientes costeiros, né, como eu disse, foi amor à primeira vista, né, a paixão, né, com que mostrava o sistema. Foi isso que me fez efetivamente, né, ir para a área costeira. Então eu lembro muito desse professor pelo incentivo que ele dava e pela coragem também que ele teve. Naquele momento a geologia ainda era voltada muito assim no norte, muito efetivamente para as ciências, né, naturais, mas para que a gente fala mais das rochas duras e tudo, né? Não tinha ainda essa parte costeira de sedimento. Então, naquele momento, né, quando ele formou esse grupo e deu todo esse incentivo, isso fez com que a gente fosse para esse lado da ciência, esse lado da zona costeira, da zona marinha, e fatalmente, né, você acaba mexendo um pouquinho, né, com a questão de gerenciamento, de gestão, porque as pessoas ficam te perguntando, em todas as áreas da ciência, sim, é impossível, eu digo, você estar numa área de ciência, né, e não ter nada a contribuir para a sociedade. É impossível isso. A ciência, ela tem uma contribuição imensa para a sociedade dentro de cada campo que os pesquisadores atuam. Então, eu lembro muito desse professor e a professora Odete, que já faleceu em 2013, a professora Odete, né, ela também, assim, para mim foi um espelho de guerreira mesmo, porque se para mim, eu digo, já foi difícil, né? Para ela foi muito mais. Então, ela sempre tinha uma motivação para dar para a gente. Ela sempre tinha uma palavra de motivação e tinha uma palavra de paixão pela ciência, né? Sempre era, puxa, eu lembro que ela tinha uma frase que ela falava assim, se eu pudesse, eu bebia toda a água do Amazonas para poder conhecer o Amazonas. Então, assim, a frase impactava a gente. Quando estávamos no Amapá, aqui mesmo, quando ela ainda estava, que a gente ia para a orla, e a gente brincava muito, né, com os colegas de pesquisa, ela era muito brincalhona, e ficava, de onde vem tanta água? Para onde vai tanta água? Então, na verdade, eu diria assim, você... Sim, fazer as indagações de pesquisa junto com esses professores, eles te instigavam, até nas brincadeiras instigavam a gente a ficar pensando na ciência, pensando no conhecimento. Isso foi muito marcante na minha vida, não só na minha vida, daquele grupo de pesquisa. Hoje meus colegas estão espalhados, estão ali no Pará, tem outras pessoas que estão na região, tem colega na CPRM que foi desse grupo de pesquisa, e eles foram, eu digo que eles foram impactados, né, quando temos a oportunidade de conversar, né, pelas mesmas pessoas, né, pessoas que eu digo assim, acreditaram na gente. Isso foi muito bonito, né, eu digo assim que foi muito bonito porque assim, nada você faz sem você acreditar, né? Tudo que você faz, né? Tudo que move sonhos, né? Aquilo que você acredita. E quando você acredita, você move também outras pessoas. Você faz com que outras pessoas também sonhem do mesmo sonho. E eu digo, essas duas pessoas, elas fizeram a gente sonhar do mesmo sonho. Depois, quando eu fui para o doutorado, né? Eu conheci mais de perto o professor Alberto Figueiredo, que também é um ícone, né, das geociências no país.
E o professor Alberto também, né? Ele foi, para mim, a gente costuma, né, nas ciências, de falar que os nossos orientadores são pais, né? Orientadores e orientadoras, pais e mães, né? E, de certa forma, acabam sendo, porque nos encaminham, né? Pelos vieses, aí, pelo viés da ciência, na realidade. E o professor Alberto, eu lembro que quando eu cheguei a fazer o doutorado na UF, na salinha dele, eu sempre fui muito rápido, que eu digo, né? Falava muito rápido, andava muito rápido, né? Ele, não, Valdenira, senta aqui, vamos conversar. E eu lembro que uma das frases que ele me falou, das primeiras frases, disse assim: Valdenira, você vai fazer essa tese, pense, processos e produtos. E aquela frase ficou muito na minha cabeça, né? Porque quem trabalha na geociência sabe, né, que nós enxergamos os produtos e pensamos nos processos, né? E quando você vai para a parte do Holoceno, quando você vai para essa parte da transformação bem recente, né, você vê ali o processo e você vê o produto, né? E o professor Alberto me influenciou muito positivamente, né, nesse sentido, né, de também, né, eu digo, fazer com que a curiosidade, que já era natural, se tornasse cada vez maior. Né? E assim como outros professores lá no LAGEMAR, no Laboratório de Geologia e Geofísica Marinha, né, que é um grupo de pesquisa que eu tenho assim, muito no coração, aqueles professores, muitos já se aposentaram, outros já partiram também para outra vida, mas aquele ambiente, né, de ciência ali, das finalizações de defesas e de teses, após cada finalização, todo mundo reunido, né, conversando. Isso assim, para mim é muito, muito marcante. Mas tem esses 3 professores, né? Professor Ercílio, professor Odete, professor Alberto Figueiredo. Para mim, assim, ficaram marcados. Né? E eu aproveito aqui para agradecê-los. Uma não está mais conosco, mas eu aproveito para agradecer a eles a ter despertado essa chama na gente. É homenagem mais do que justa. E assim, realmente, o professor Alberto, eu também tenho o privilégio de ter o conhecido e almoçado com ele, conversado. É fonte de inspiração, né, para nós mais jovens, né, e exemplo, né, para seguirmos em frente com essa vocação, com essa determinação, com essa garra que você bem descreveu, né, para apoiarmos também os jovens, né, e nos apoiarmos junto com os nossos colegas para buscar tentar entender ou compreender e até mesmo descrever um pouco desse nosso planeta durante a nossa existência aqui, né? Então, realmente muito bem lembrado o nome dessas pessoas. Valdenira, hoje em dia, né, qual a gente poderia destacar, assim, qual ou quais áreas que você vem atuando principalmente? Né? Eu sei que você falou de argilominerais, falou até de foraminíferos, né, os microfósseis, e todos são muito bons indicadores, dá-se para fazer trabalhos em geociências e até mesmo em qualidade do ambiente, né, determinação de áreas, determinação de impactos, né? Mas hoje você atua principalmente em qual ou quais linhas de investigação? Hoje, eu diria que a gente atua, eu costumo chamar de sentido de temas, né? Hoje a gente trabalha muito com a questão de mudanças, né, nas áreas costeiras, né? E quando a gente vai trabalhar com as mudanças, você acaba se acercando de tudo quanto é ferramenta, né? Então, e trabalha multidisciplinarmente, né? A gente falou da foraminífera, tem um colega, o Lázaro Laut, que trabalha com foraminíferos, é ele que nos apoia aqui, por exemplo, tentando fazer a zonação, né, das espécies de acordo com os processos que a gente tem, mas a gente trabalha muito mais nesse entendimento das mudanças dos sistemas costeiros, né? Como é que eles mudaram no Holoceno,
né? E hoje, né, principalmente acompanha hoje essas transformações. A gente usa muito como ferramenta o sensoriamento remoto, né? Porque as imagens, sejam imagens de satélites, todas aquelas ferramentas de sensoriamento remoto que podem ser passíveis de serem usadas para você, seja descrever esses sistemas costeiros, seja tentar compreender como eles estão se transformando. Essas ferramentas, na realidade, essas imagens acabam sendo a base para o nosso planejamento para a coleta de informação. Aqui é tudo muito grande, entendeu? Então, por exemplo, se você vê a Foz do Amazonas, 230 quilômetros de desembocadura ali, né? Você pegava Araguari antes de fechar, eram 3, 4 quilômetros, né? O estuário tem 120 quilômetros, né? 120 quilômetros até o limite da maré. Então, não tem como você não usar, não se acercar dessas ferramentas vindas do sensoriamento remoto, né? Então, a gente usa isso muito como ferramenta. Depois disso, a gente tem toda a validação de trabalho em campo, né? Por exemplo, se você vê uma área que ela está crescendo demais, tentando falar agora aqui numa linguagem mais simplificada para quem vai estar nos assistindo, né? Claro. Quando tem uma área que cresce demais, né? Como é que eu vou saber, né? Pela imagem de satélite, eu só vou ver que ela cresce lateralmente, né? Ou então, quando tem erosão, eu só posso medir, né? Que aquela erosão, ela é lateral, que a gente fala, foi comendo a terra lateralmente, né? Ou então, através de modelos digitais de terreno, a gente consegue ver, né? Se você aumentou, né? A espessura dessa camada ou não, mas aí tem todos os processos geológicos que vão interferir nessa medição de altimetria, né, de camadas. Então, como é que eu vou saber o restante? Eu tenho que estar ali no campo, eu tenho que ir lá fazer a medida, a gente faz tubos, né, para verificar qual é a espessura do teu pacote de sedimentos que depositou ali. Você vai saber, né, na realidade, através das camadas, né, as transformações que aconteceram. Ou então, por exemplo, a gente usa também cartas históricas. A gente vai lá na carta histórica, por exemplo, se você pensar que no século XVIII tem uma região no Amapá, depois eu vou mostrar nas imagens, que é a região do Cabo Norte. No século XVIII, aquilo ali era um monte de rio indo para o mar, você não tinha a quantidade de lagos que você tem hoje. Então, assim, você precisa ir lá, recuperar a informação e fazer a medida. A gente também faz a validação, a gente tem estudantes trabalhando com isso, que você mede, né, a tua qualidade da água, o que tem na água, e o sensoriamento remoto tem algumas bandas dos satélites que eles vão te dar informação de quanto de material, de sólido de suspensão você tem. Então, através disso, e com essas validações, o que você acaba vendo? Eu posso ver que eu tenho um determinado sistema com influência de uma massa d'água que é diferente do outro. Pela imagem eu vejo, no campo eu vou, meço e valido, né? A gente diz que o sensoriamento remoto é praticamente impossível de você dar uma boa informação se você não fazer a validação, né? Infelizmente, a gente está no mundo hoje, né, que a gente fala muito de tecnologia, né? Está no mundo tecnológico, né? Mas a gente não pode esquecer, né, que no passado o ser humano sempre usou tecnologia de outra forma, né? Não como é hoje, né? Mas a tecnologia ela precisa ser validada, e então a gente tem muito essa validação de campo. Então, uma outra coisa que a gente fala, né, que a gente tem que ir aonde é aquele ponto que você precisa validar, né? A gente sabe que tem muita dificuldade de acesso aqui na região, mas você faz todo o esforço possível para chegar no ponto que você precisa validar. Nem sempre é possível. Então, dentro desse eu diria do espectro, né, de estudos, né, da transformação, a gente faz um pouco disso. Né? No âmbito, né, como eu falei, eu trabalhei no gerenciamento costeiro, né, e acabei me apaixonando pelo programa de gerenciamento costeiro também.
Então, sempre a gente está pensando, quando está trabalhando, está vendo essas mudanças, está vendo seus produtos, a gente não deixa de pensar no que está acontecendo ali, como o homem está interferindo ali, e como o homem também recebe, né, o ser humano também recebe o impacto dos processos naturais. Nem sempre, isso é até uma pergunta que sempre fazem para a gente, nem sempre tu consegue, né, separar, né, o que é que o homem intensificou e o que é resposta do teu sistema naturalmente. Isso não é uma tarefa muito fácil, né? Daí você acompanhar as mudanças para poder fazer, principalmente no processo de tomada de decisão. Então, a gente trabalha nesse âmbito, né? Tentando entender as mudanças nos sistemas costeiros, usando o sensoriamento remoto e a geofísica marinha, né? Que é a sísmica, principalmente a sísmica rasa, né? E no outro aspecto de planejamento ambiental, que é uma linha que a gente acabou, né, adentrando mais, não só por conta do gerenciamento costeiro, mas também por causa de nossa atuação no curso de pós-graduação na universidade, né, que é o curso o mestrado em desenvolvimento regional. Então, é lá que a gente demonstra, né, as aplicações e trabalha com os alunos, né, essas aplicações bem de perto, né, e repensa e pensa, né, os rumos que a gente vai tomando, né, de uso do solo, né, nessa conjuntura, né, da dinâmica natural junto com a ação do homem. E a gente vai ter um espaço para você falar um pouco mais aqui sobre esse programa de pós-graduação e o programa de graduação também, que são essenciais, né, no desenvolvimento dessa região, assim como foi essencial no desenvolvimento das regiões, vamos dizer assim, mais consolidadas, né, que é a região sudeste, nomeadamente, né, até pelo volume de pessoas, enfim, parte da colonização, acessibilidade, né? Então, eu acho muito interessante os pontos que você colocou, principalmente no que tange vamos dizer assim, a não especificidade. Na verdade, eu vejo que é um grupo de pesquisa, um grupo de trabalho em que vocês apoiam, né, as iniciativas e realmente estão de olho no contexto regional de desenvolvimento. E aí se utilizam de todas as ferramentas possíveis, por exemplo, imagens de satélite, fotografias aéreas, né, que seria parte do SIG, né, do Sistema de Informações. Exatamente. E utilizam de ferramentas, por exemplo, hidroacústicas, de mapeamento da superfície e de subsuperfície, tanto em leitos de água doce, como no ambiente marinho, principalmente aí o ambiente costeiro, né? Os modelos numéricos e de precipitação, exatamente, climáticos, para poder fazer essa junção, essa interpretação de como o rio e o mar interagem e os efeitos deles sobre a zona costeira, né? Falando em zona costeira, você, como conhecedora bem dessa área, né, sabemos de uma maneira geral que as praias do Amapá, elas se diferem das praias do sul, do sudeste e daqui, do nordeste, porque eu estou falando com você, eu estou na Bahia. Então, assim, nomeadamente, é uma curiosidade que a plateia com certeza vai ter. Nomeadamente, as praias do norte, elas tendem a ser de um regime diferente, ou seja, um regime dominado por marés. E os sedimentos, Valdenira, você que já esteve lá na Federal Fluminense, Niterói, né, que nós temos aquelas praias mais em bolso, né, próximas a afloramentos, né, os porões rochosos. E aí no Pará, como
como que você explicaria para nós, assim, né? As dimensões são enormes. Eu vou tentar fazer assim uma explicação bem geral, né? Porque mesmo dentro da região norte é muito diferente. Porque, por exemplo, quando você vem lá do Nordeste paraense, né, naquele litoral de Rias, você tem muito aquelas praias muito largas, né? A gente tem uma maré, vive no regime de macromaré, né? Que é aquela maré acima de 4 metros, né? No caso do Pará, lá, que tem maré até de 6 metros. No Maranhão, você chega a ter marés maiores, né? Então, naquele sistema ali, você tem muitas, né, praias arenosas, Algodoal, que eu sei que muita gente já ouviu falar e conhece, né? Então, são muito largas, são quilômetros de praia na realidade. Só que no Nordeste do Pará, você já tem esse contato do litoral diretamente com o mar, né? Visto que o Amazonas está mais ao norte. Então, legal, né? Eu tive a experiência de trabalhar no mestrado num sistema assim, né? Quando eu vim para cá para o Amapá, a gente sempre diz que o Amazonas, o Rio Amazonas, ele é uma barreira, né? No bom sentido, para tudo, né? E também, às vezes, chega a ser também uma grande barreira logística, mas quer dizer, se olhar do ponto de vista de barreira, mas eu diria que é uma ponte, na realidade, entre dois grandes sistemas, né? Aqui no norte da América, eu diria no norte da América do Sul, né? Então, quando você vem para o Amapá, esse depósito de areia também já é muito mais restrito, né? Você tem, né? Não é que eu diria assim, é que a areia ela é muito fina, beirando o silt. Então, você tem os depósitos de praias de bolso quando você vem para dentro do estuário do Amazonas, né? Em algumas porções você forma as prainhas ali de 50 metros só de largura e entra logo na zona subdital, né? Mais lamosa, né? Que você não dá para você ficar ali e tudo. E depois, quando você sai aí do Amazonas e você vai lá para Foz, aí você tem um sistema de praias já muito mais largas, né? Quando você vai mais para o norte, Calçoene, Praia de Goiabal, né? Mais de 3 quilômetros. Na realidade, você tem a praia aprisionada na parte mais de cima, né? Que a gente chama na parte entre a maré baixa e a maré alta, na parte mais aqui acima, né? E depois você tem aquela planície, né? São praias associadas a verdadeiras planícies, né? De silt muito fino e de lama com a medida que você vai chegando, adentrando para o mar. E a grande diferença que você tem entre esses dois sistemas, né, o sistema paraense e o sistema de praias no Amapá, é exatamente essa maior influência que você tem do Rio Amazonas, né? Eu digo assim, você não chega lá na praia, no Amapá, e você olha e vê aquelas águas azuis e verdes, né? Se bem que eu digo que a gente tem o nosso Caribe, lá na Ilha de Maracá você vê água verde e água azul, né? A gente tem tanta falta dessa água, dessa cor, né? A gente sente falta, né? Porque o nosso modelo de praia foi isso, né? Essa praia de águas de cores brancas, né? Que reflete no sol em contato com o mar, né? Verde, azul, isso varia da constituição da água. E aqui você tem esse contato direto, né? Com essa água mais barrenta do Rio Amazonas. Né? E falando em praia, uma coisa assim que eu achei bem interessante, eu tive a oportunidade de conhecer praias no Suriname, né? E eu lembro que, movida pela curiosidade de férias, eu digo, eu vou lá na Foz do Estuário que eu quero ver o contato, né, com o mar, né, e a influência do Amazonas. Então a gente desceu, né, o Panamaribo, saiu da cidade de Panamaribo, né, e a gente desceu até a Foz, e eu nunca esqueço, né, não tive fotos, mas ficou na minha memória, né, as águas dos rios límpidas, e de repente, quando você chega no mar, que você tem a influência do Amazonas ali, as águas barrentas do Amazonas. Então, assim, fazendo aquele contraste, né, dentro dos dois sistemas ali na costa do Suriname. Eu nunca esqueço disso.
né? E aqui no Amapá, eu digo, a diferença é exatamente isso. A influência do Amazonas faz que a gente tenha depósitos muito finos mesmo, né? E influenciado pelas águas barrentas, né, do Amazonas, que tem muito argilo minerais em suspensão, né? E outras substâncias também, tá? Mas, assim, para quem não está acostumado, né? Não gosta de se banhar, né? Mas... Eu digo assim, o importante que ali está o mar e a praia, né? Mas cabe ressaltar que toda essa água barrenta, ela também tem uma importância fundamental dentro do equilíbrio, né, de toda a produção primária dos oceanos, principalmente do Atlântico, né, mas dada a dimensão do Amazonas ou de toda a bacia hidrográfica, a gente imagina, né, é difícil mensurar, mas nós imaginamos que é uma influência assim gigantesca no Atlântico Sul e no Atlântico Norte, né? Sim. Mas, Valdenira, como que você vê? Você já falou um pouco, claro, mas assim, aprofundando, né, nesse bate-papo, como que você vê o trabalho que você e seu grupo vem gerando em termos no que diz respeito à importância para a sociedade, né? Então, muitas vezes, quase sempre, a sociedade ela fica meio carente sem saber o que se produz dentro dessas universidades, desses centros de pesquisas, né? Acha que ou muitas vezes o pesquisador é uma pessoa muito difícil o acesso, e na verdade não. Na verdade, o pesquisador é um membro da sociedade, né? Uma pessoa igual a outra, que vai à padaria, só que pode ter uma grande diferença, é um grande apaixonado pela profissão que escolheu, né? Então, e assim, dentro disso, né, como você vê, né, essa sua produção e a produção do seu grupo no que diz respeito à importância para a sociedade? Professor, assim, uma das coisas assim que até me chama bem a atenção quando eu vim para o Amapá, né, é que aqui, quando tu vais para a área costeira, o pessoal pede pesquisa. Acho que das minhas andanças, um lugar que eu vi, onde as comunidades lá isoladas, elas te perguntam: doutora, a senhora pode me dizer, olha, está acontecendo essa erosão aqui, pode me dizer se isso vai aumentar, se isso não vai aumentar? Olha, como tudo é muito rápido aqui, tudo muda muito, muito, muito rápido. Então, essa informação de como está acontecendo, é por isso que eu fui exatamente para essa temática de transformações, né, dos sistemas costeiros, né, influencia diretamente na posição de uma obra, por exemplo, né, porque se você vai... a gente tem até agora, bem recentemente não, faz 20 anos que a gente atua numa região ali no Bailique, né, o IEPA atua lá, trabalhando lá numa região do Bailique. É no arquipélago. Desculpa, você quer mostrar alguma imagem? Sim, aquela primeira imagem, porque aí dá para situar bem o pessoal onde é que é essa região. Eu vou colocar aqui tela cheia, visualização, modo de tela cheia. Isso, e agora eu vou compartilhar aqui com todo mundo. Pronto. Não sei se eu consigo apontar, né, a localização. Eu coloquei essas duas imagens, uma delas aqui que a gente tem, né, é a bacia amazônica, na realidade, a junção da bacia amazônica, isso, todinha, né, são mais de 6 milhões de quilômetros quadrados,
muito grande, né, coloca vários países da Europa aí dentro. E aqui na outra imagem, o que a gente está vendo tudo de verde, esse amarelo aqui, é exatamente toda a pluma do Amazonas. Então, o que a gente está vendo? Olha, essa quantidade de material, né, que sai do Rio Amazonas, que influencia, né, na realidade, ele tem uma influência muito grande, por 1.600 quilômetros, até lá o Delta do Orinoco, na Venezuela, tá? O Amapá, esse ponto aí de inflexão ao norte, né, esses cabos que começam a aparecer, é o Cabo Orange. Aqui, onde você está passando, é exatamente isso, Cabo Orange. Mais abaixo é o Cabo Norte, que eu falei, essa ilha e a ilha de Maracá, né? São várias ilhas, são 2 ilhas grandes, na realidade. Essa região do Cabo Norte, que é a Foz do Amazonas, é que eu digo que ela se consolidou, né? A parte mais externa, mais acima um pouco aí, acima do vermelho, aí. Então, você tem uma região de lagos aí que ela não existia lá no século XVI, quando você pega toda a cartografia histórica, por mais que você olhe toda a questão da evolução da cartografia, mas nos vários mapas eles demonstram, na realidade, que nós não tínhamos essa forma aí nesse cabo, tá? E os estudos recentes demonstram que isso é bem atual. Então, Bailique, ele fica... Quando você olha a Ilha do Marajó, essa grande ilha aí, acima dessa seta vermelha, bem aí na foz, exatamente na foz do Rio Amazonas, mais para cima um pouquinho, aí fica o arquipélago de Bailique, onde está a mãozinha, exatamente o Rio Araguari que fechou. Então essa região aí é uma das regiões que sofre a transformação mais rápida. Né, por conta disso que a gente falou, a quantidade de material que o Rio Amazonas traz, né, 1,2 toneladas de sedimentos por ano. Né? E parte desse material, além de uma grande parte lá para a costa das Guianas, uma parte ele fica aí, fica depositado na foz, fica depositado na plataforma, e ele promove uma mudança muito grande, essa é a parte que mais cresce, mas também você tem a parte de erosão. O que acontece? Como nossos canais aqui eles são muito meandrantes, aí o que acontece? Essa erosão, né, toda na parte côncava do canal, vai comendo, vai retirando terra. Então, hoje, as comunidades, né, são 13 mil pessoas que moram aí no arquipélago do Bailique. Essas comunidades elas estão sofrendo porque elas se assentaram em zona de erosão. Então, por exemplo, um exemplo bem prático, né, dessa aplicação. O poder público vai lá, precisa construir, por exemplo, uma escola. Se ele constrói uma escola para a comunidade numa dessas zonas de erosão, é um investimento público que não vai ter efetividade daqui a 10 anos, porque a erosão vai acabar levando essa escola. Então, a importância... E é tão interessante porque, assim, por falta de sedimento é que não é, né? Na verdade, a dinâmica das águas é que ela supera, né, o aporte sedimentar no sentido do transporte, né, do material, porque tem a disponibilidade de sedimento. Exatamente. Só que como você tem uma macromaré e com isso uma corrente, uma velocidade corrente de maré muito forte, e a gente tem que lembrar aí também que a gente tem uma série de rios, de furos, que a gente chama também, que são essas conexões entre rios, e essa dinâmica fluvial tem uma superposição da dinâmica costeira e a dinâmica fluvial, né? A dinâmica dos rios e a dinâmica associada a todo o conjunto de marés e um pouco até de ondas, em alguns setores são mais atuantes. Então, tu acaba não conseguindo deixar material. E se você não consegue deixar material para depositar, e como a velocidade de corrente, na realidade, vai levando, é incrível, porque você está ali com uma super quantidade de sedimentos na água, mas não fica, porque você está exatamente numa zona erosiva. Então, isso afeta diretamente a instalação de obras, a instalação de comunidades. Uma outra coisa que a gente até discute muito aqui na Amapá é que essa dinâmica de transformação, ela afeta o quê?
ela afeta a tua distribuição de biodiversidade. Aqui ao longo, né, do estuário do Amazonas, né, e mesmo ao longo, né, da própria limite com o oceano, né, a gente sabe que tem muitos recursos pesqueiros. As comunidades que vivem ao longo do Rio Amazonas, elas vivem em função de comer camarão, de comer peixe. Então, se eu tenho uma mudança e eu fecho um canal e eu pescava naquele canal, eu não vou ter mais aquele canal para pescar, eu vou ter que ir para outro canal pescar. E isso traz um problema para a gestão. Por quê? A gente está discutindo muito, se discute no Brasil, por exemplo, a questão fundiária, onde você vai limitar, né, as terras, né, para cada um ser o dono daquele pedaço. Mas como é que você faz isso na área costeira, com essa dinâmica, né? Você vai acabar inviabilizando, eu converso com meus colegas que até do patrimônio, né, da União, né, você acaba inviabilizando essa movimentação das comunidades, né? Então, como você conhecer, ele é importante na toda a tua prática do dia a dia, desde o teu assentamento da tua casa ali, de uma obra pública, de um porto, até, né, a tua comida diária, né? Porque o que tu comes, tu depende dessa dinâmica, né? Desse conjunto do que acontece no teu sistema. E o local onde você vai tirar os recursos, se ele muda constantemente, eu tenho que olhar esse planejamento de uma outra ótica, né? Que não é aquela coisa fixa. Eu costumo dizer assim, não dá aqui para você pensar muito, tudo fixamente. A Odete falava, né, essa pesquisadora que faleceu, ela dizia assim, é o nosso território virtual, a área costeira, é um terço do Amapá, a área costeira aqui, né? O Amapá está exatamente ali a norte da Foz do Amazonas. Então, o que acontece? Você tem um terço de área virtual, até porque quando chega o período de cheias, por exemplo, toda aquela planície costeira, né, que são quase 25%, na realidade são quase 25% para os nossos cálculos de área. Tende a ficar submersa, né? Fica submersa, debaixo d'água. Então, o teu único deslocamento são pequenas embarcações ou barcos. Então, você, durante 3, 4 meses, você não tem onde você pisar, né? A não ser naquelas áreas mais altinhas ali. Sim. Quando não, chega muito... Mas o teu relato e as questões que você está levantando aqui, elas são completamente condizentes ao observado em outras regiões e também relatado por outros pesquisadores, seja do Sudeste, seja do Nordeste, seja do Sul. Ou seja, não dá para pensar e ordenar o ambiente como algo estático, né? Ele não é uma prateleira de fast food. Na verdade, as coisas são dinâmicas, cada ambiente tem a sua particularidade e por isso que se estabelece grupos de pesquisas em cada um desses ambientes, para que de uma maneira mais próxima possível, esses grupos possam orientar, né, ou descrever de uma maneira mais próxima o que acontece na realidade. E aí eu fiz todo esse ensejo para já te mandar uma outra, né, questão, justamente isso. Você acha que as pesquisas que você faz e junto com o teu grupo, elas ficam mais associadas à mitigação de problemas ou vocês participam mais ativamente do planejamento estratégico, seja do município, seja da região ou do estado, né? Porque o que acontece, de maneira geral, é que nós, pesquisadores de ciências da terra, ciências naturais, né? E isso envolve também a questão da biodiversidade e perda acelerada da biodiversidade. Então, a gente vive falando tanto da Amazônia, que a Amazônia está nos noticiários e tal, né?
Mas e aí? E as pessoas que estudam de verdade aí a Amazônia como um bioma, né, com todas as suas facetas e interações com o oceano e com o sistema atmosférico? Vocês acham que vocês são mais consultados, ou pela sua experiência, para mitigar problemas, ou realmente fazem parte do planejamento estratégico de desenvolvimento das regiões e dos municípios e do Estado? O ideal seria efetivamente sermos consultados para o planejamento estratégico, mas infelizmente, né, e como acontece, óbvio, eu diria, né, não só no Brasil, mas até em grande parte do mundo, o pesquisador ele é muito chamado quando é para mitigar o problema. Né, esse exemplo que eu estava dando, né, eu até falei, né, teve uma reunião há 2 semanas atrás sobre esse problema. E eu até falei, bem, o pesquisador ele não é um mágico que ele vai tirar da manga uma carta e dar uma solução, né, se você não tem clareza daquele problema ali, ou se o teu estudo, né, ele ainda precisa de determinada informação para cada pergunta que você faz. Mas como isso seria facilitado? Se no processo de planejamento a pesquisa estivesse lá envolvida. Mas, infelizmente, o que a gente tem mesmo sempre é chamado quando é para mitigar um problema, quando o problema já aconteceu, né? Quando você já... É um exemplo, né? A gente tem todos os problemas de barragens no Brasil, a gente tem um problema de erosão aqui, né? E a gente sempre diz, a gente está aqui, nós estamos aqui fazendo pesquisa, a gente está tentando, na medida do possível, ter informação da região, né? E o que é até bem interessante dessa reunião que eu participei 3 semanas atrás, não, mas a gente vai contratar consultoria. Eu disse, gente, o ambiente não é assim, você vai lá, mede e sai, e aí pronto, está aqui o resultado e você toma ação. Não é isso. Eu disse, nós precisamos de ter início, meio e fim. A pesquisa, junto com um grupo que trabalha o planejamento das cidades costeiras, o pesquisador está ali junto, né? As pessoas estão acompanhando o resultado das pesquisas e os tomadores de decisão vão poder traçar os seus planejamentos baseado no conhecimento. Então, eu diria que é um investimento de recurso público totalmente irresponsável se fosse dessa maneira, né? Você não teria margens, eu digo, para tanto erros que a gente vê hoje por aí, né? Mas esse planejamento, a pesquisa estar incluída no planejamento estratégico, eu acredito que isso tem que ser um caminho que tem que ser tomado, né? Não só pelo Brasil, porque as nossas experiências de outros países também demonstram que essa realidade, né, da tomada da pesquisa por planejamento, tem alguns países ainda que não fazem isso, outros já fazem, já conseguiram, né, superar um pouco essa fase, né? E eu fico muito triste quando eu sou chamada para tentar dar uma solução mágica, ou então ter que dar ali na hora que a gente fala na bucha, né, uma resposta de uma informação, né, pelo qual você não envolveu a pesquisa desde a sua fase inicial, para naquele momento ter o dado adequado para até mitigar o problema, né? Porque tem problema que tu não vais conseguir mitigar se você não as medições adequadas. Isso é uma coisa também, né? É até importante mesmo esse bate-papo, né? Que o pesquisador está ali, ele trabalha, ele tem o olhar de ver aquilo que a sociedade necessita, embora muitas das vezes até, eu diria, os próprios planejadores ou a própria sociedade às vezes não conseguem enxergar que ela precisa daquilo, né? A gente sente isso. Eles não conseguem ver em algum momento, outros conseguem ver, né, mas não sabem, né, como acionar aquilo que você falou, né?
parece que pesquisador é indisponível, mas eu digo assim, é a pessoa mais disponível do mundo, né? Quem é apaixonado pelo que faz, né? Quando batem a tua porta, né? A comunidade, quando bate a minha porta, doutora, a gente queria conversar com a senhora um pouquinho, né? Muitas das vezes eu deixo tudo, eu digo, não, é a comunidade que está batendo a porta, eu tenho que tirar um tempo, eu vou efetivamente conversar com eles. Então, deveria ser nesse sentido do planejamento estratégico. Os nossos planos plurianuais, né, que todos os governos têm, os planos plurianuais, eles deveriam ser feitos junto com a comunidade científica brasileira. Não poderia se fazer planos plurianuais, ao meu ver, sem olhar efetivamente, olha, eu quero desenvolver essa economia aqui, tá legal. Qual é a informação científica que eu tenho para desenvolver essa economia? Eu tenho o suficiente, não tenho? Vou precisar de mais informação? Então vamos investir, né, nessa maior quantidade de informação para a gente poder acertar. Então, assim, quando eu vejo todo o potencial da ciência, quando eu vejo todo o potencial que a gente tem de pesquisa no país, e ainda a gente vê uma série de problemas por falta de envolver a ciência no planejamento estratégico. E não tem essa coisa que é pregada. Eu lembro que pregaram muito para mim isso. O pesquisador é inacessível. Não existe isso. Eu não vou dizer por 100%, mas os que eu conheço, os que eu tive o privilégio de conhecer e os quais a gente trabalha, eles estão sempre disponíveis com informações, né? Aí é aquela história, né? O que não dá é que você querer uma mitigação imediata de algo que não se investiu no conhecimento. Sim, e de repente não é aquela informação que você quer, né? Mas é a informação que você precisa. E falando em pesquisadores, você me compartilhou uma tela que aí eu fiquei curioso, eu queria saber esses seus trabalhos aqui, com essa equipe toda disponível, né, de pessoas aí que enfrentam o sol, a chuva, com água, sem água, né? Bem, essas imagens que eu coloquei aqui eram para mostrar um pouco exatamente dos perrengues que a gente passa, né? Aquilo que é a primeira imagem, né, que a gente está vendo um tubo aí, na verdade isso aqui é lá na UFPA, né, num treinamento, né, de alunos, né, tanto da UFPA como estagiários e bolsistas aqui do IEPA, no Amapá, né, que era até a professora Odete que deu esse treinamento lá de abertura de tubos, né, que foram todos realizados aqui no Amapá. Tá? A outra imagem, a gente está com um nível aí no meio do mato, na realidade, a gente está tentando fazer um referenciamento a partir de um RN, né? De uma referência de nível, transportar isso para um local onde a gente tem uma leitura de nível d'água, né? Para ter uma informação mais adequada, né? Em termos de inundação. A outra imagem mais abaixo, são dois estudantes que estão no doutorado, um está na UFRN, o outro está lá no Lagemar, na UF, né, a Kerli, o João Paulo, a professora Helenice, no UFRN, está sendo feito um levantamento sísmico, esse aqui foi o último levantamento sísmico feito no Rio Araguari, antes de fechar completamente, inclusive, né, isso é bem interessante, porque consegue ver os pacotes de fechamento, né, desse estuário. Tá? Depois, aqui, a gente estava fazendo umas medições, né, de quanto material a pororoca estava trazendo e depositando nessa região. Então, aqui também tem o pessoal da Geoquímica, lá atrás o professor Berredo, que é do Museu Guild, com quem a gente também tem parceria no IEPA, então ele é da Geoquímica. Então, era um pouco mostrar, né, a gente atua muito, né, com parceiros de várias regiões. Aqui nessa outra imagem é para mostrar, né, uma imagem de satélite aqui em cima, um mosaico com os gráficos de nível de maré, na realidade, isso aqui de nível d'água por maré, que a gente controla, né, tentar controlar em imagem qual é a situação de maré, já que ela tem uma grande influência naquilo que tu vai enxergar na imagem, né, como tudo plano, né,
se a maré estiver muito cheia, né, a imagem vai dar uma resposta, né, em função da umidade, né, porque são um mosaico Landsat que a gente usou, né, a gente estava falando de aplicação, esse aqui é o Atlas de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo, que o MMA, um dos projetos financiados pelo Ministério do Meio Ambiente, e a gente coordenou uma equipe de quase 300 pessoas para produzir esse material, né, porque muito tema e muito material disperso. Tem um banco que eu coloquei, tá na internet. É gratuito, né? Sim, sim. E aqui, se o pessoal quiser esse material, pode baixar direto lá no site do IEPA, baixar o Atlas, baixa todas as shapes de toda essa região da Foz, né, com os hábitats mapeados, com tudo, né? A gente também queria deixar esse recado aí, pessoal, que pode baixar essas informações, né? Essa foto aí no seco é que, tipo assim, a gente sempre fala muito de água, né? Mas lembra quando a maré baixa, né? Tu tem que fazer isso aí, ó. Chegou fora do horário da maré, tem que empurrar a voadeira lá para não encher de água quando a maré encher, né? Isso aqui é um desafio que a gente tem todo o tempo, né? Por causa das nossas regiões, né? Desse modo. A gente tem um grupo no CNPq, né, que na realidade os líderes é um colega da biologia, né, da parte pesqueira, que é o Maurício Abidon e eu, né, que é essa estrutura e funcionamento de ecossistemas aquáticos, né, que estão as temáticas de pesquisa associada à área socioambiental, à área física em si, a parte da biodiversidade. Aqui, essa é uma das características do nosso grupo, né, na realidade acaba sendo um grupo multidisciplinar, né, dentro do espectro das ciências, né? Eu deixei o logo do PGGM aqui, né, que o IEPA ele faz parte do programa de Geologia e Geofísica Marinha, a gente é representante nesse programa, né? Inclusive o último PGGM, ele foi virtualmente aqui em Macapá, né, acessando o site do PGGM, o pessoal também tem acesso a todas as informações, né? Perdemos a oportunidade do trabalho de campo, da excursão. Exatamente, a excursão que ia ser na Foz do Amazonas, mas quando essa pandemia acabar, eu já avisei o pessoal, a gente está devendo uma expedição para a Foz do Amazonas, porque muita gente ficou desolada, que, puxa, ia conhecer o Amazonas, Foz do Amazonas, a gente está aqui todo preparadinho, né? Mas não foi dessa vez, mas será a próxima. Daqui a pouco, quando essas coisas passarem mais, né, a gente vai continuar a batalha e a gente, assim, tá aqui, de braços abertos. Eu sempre digo, quem quiser nos ajudar, a gente sabe que o pesquisador é muito ocupado no país inteiro, né? Mas, assim, é uma região ainda que a gente não tem curso de oceanografia, a gente não tem curso de geologia no Amapá, né? Apesar de estar ali no lado do Pará, mas a gente ainda carece de cursos dessas áreas básicas, dessas áreas naturais, né? A gente está aqui tentando mostrar para o pessoal, né, a importância, né, principalmente da geologia e da oceanografia numa região como essa, né? E estamos aqui, né? Atuamos lá no mestrado. São áreas do conhecimento que elas estão intrinsecamente relacionadas ao desenvolvimento estratégico do país. Os recursos minerais, a sua biodiversidade, seja costeira, seja marinha, os processos associados às mudanças climáticas e do nível do mar, né? Os potenciais minerais do ambiente de plataforma, os subaquáticos, né? Então, eu acho que essa fala condiz completamente com a fala das pessoas que estão interessadas nesse desenvolvimento estratégico de uma maneira racional, sustentável e que vise aí um aumento na qualidade de vida do ser humano, do brasileiro como um todo, né? Então, sim, muito bem colocado toda essa sua explanação sobre essa região que é a nossa parte da nossa região amazônica, né? Então, eu queria, Valdenira, desculpa, que a gente fosse, como a gente já está indo para as fases finais da nossa entrevista,
né? Então, do canal Abeco a Consciência, né, que é um programa que ele visa justamente fazer a divulgação, promover a divulgação científica, né, promovendo o esforço dos pesquisadores e dos professores, né? Então, foi muito legal você falar do grupo, dos sites. Então, estudantes, pesquisadores, profissionais, eles podem entrar em contato. Então, vou colocar na descrição do vídeo, né, o teu contato, as páginas de referência, né? Então, essa é uma dos objetivos desse canal. E aí, quando a gente começou a conversa, lá logo antes da primeira questão, você me falou que o Abequa, ele tinha aí uma relação, você e o Abequa, e a Abequa, né, porque é a Associação Brasileira do Quaternário, né? Então, qual é a importância da Abequa para você e da década dos oceanos, visto que nós estamos aí na década dos oceanos, declarada pelas Nações Unidas, a ONU, né, 2030, nesse calendário. Mas qual é a importância da Abequa para você? A Abequa, eu digo assim, a Abequa para mim foi assim, a primeira sociedade científica, por incrível que pareça, vindo da geologia, foi a primeira sociedade científica que eu me integrei, né, ainda como estudante, e os meus primeiros cursos, né, na área costeira e marinha, eles foram feitos para a Abequa. Então, a Abequa, assim, essa vocação que eu digo dos cursos que a Abequa sempre teve, né, isso formou muita gente no país. E aqui no extremo norte, ainda naquele momento começando, imagina, né, de um curso da Abequa a gente poder fazer. Então, para a formação, né, de pessoal, eu acho que a Abequa é uma sociedade extremamente importante, bem como, né, para desenvolvimento das pesquisas, né, porque quando você olha ali, falando do quaternário, né, e a gente já entrando aí no antropoceno, né, aquilo que a gente estava conversando aqui, sem você entender o que está acontecendo, né, nos últimos tempos, né, é muito mais difícil tu compreender o impacto humano. Então, para mim, a Abequa, ela tem uma importância fundamental exatamente porque ela se direciona a um período geológico que ainda precisa de muita informação, apesar de já ter bastante, mas ela ajuda principalmente para a parte do planejamento, né, das áreas quaternárias, né, e que vão, tipo assim, todas as áreas a gente sabe que vai ter impacto, né, com as mudanças climáticas, com a questão do aumento do nível do mar. E dentro da Abequa você tem os pesquisadores, né, que se dedicam a essas questões. Por isso que eu acho que a Abequa é de suma importância, deve ser fortalecida. Os estudantes devem procurar a Abequa, conhecer as pessoas que estão relacionadas efetivamente com a Abequa, assim como, óbvio, os pesquisadores estão debruçados aí na área costeira e marinha no país. Agora, a década oceanos, para mim, eu acredito que ela é uma porta que se abriu para a gente poder discutir efetivamente a nossa relação com os oceanos, né? Quando a gente vai para a história do planeta, a gente sabe o quanto importante, né, foi o oceano para a vida e continua sendo importante para a vida. E recentemente, né, conversando até com um ex-orientador, que eu tive um co-orientador, né, o Laurent Polidoric, inclusive francês, e falando, a gente conhece mais da superfície hoje de outros planetas, né, e muito pouco da superfície do oceano. Parece assim brincadeira, mas é verdade, né? Estava mostrando pelo sensoriamento remoto que você conhece mais, né, efetivamente a superfície de outros planetas do que a superfície do oceano. Então, visto que ele tem toda uma parte fundamental, né, para a nossa vida, né, para a nossa alimentação também, a gente fala muito da Terra, mas assim, o oceano, ele tem uma importância também para a economia, né, porque ele movimenta a economia de quase todos os países, né, através do transporte, né, e através dos próprios recursos minerais. Então, acho que esse pensamento na década do oceano ele é muito bem-vindo, ele chegou oportunamente, né, efetivamente o mundo, né, se despertou, né, para o oceano e até para despertar para os riscos que ele nos traz, né, porque ele traz toda essa abundância,
mas ele também traz um risco associado, e a gente tem que estar preparada efetivamente para esses riscos. E a década, ela vai ajudar a gente a pensar exatamente nisso, né? Tanto em toda essa natureza, né? No sentido de toda essa bondade dada pelo oceano, mas também nos riscos que ele nos traz. E a necessidade de integração de informação, e eu acho que dentro de todas as oficinas, né, da década do oceano, eu pude participar da oficina na região norte, né? E dentro das oficinas, uma das coisas que ficou bem claro é essa necessidade, né, de nós termos essas bases de informações científicas, né, integradas, disponíveis e sendo utilizadas, né, pelos planejadores, pelos tomadores de decisão efetivamente. Então... É isso. Valdenira, eu agradeço novamente em nome da associação. Foi um prazer estar aqui com a senhora todo esse tempo. Senhora não. Com você, tá certo. Nesse tempo aqui no canal Abeco a Consciência, e eu espero vocês em uma outra oportunidade, uma nova oportunidade. Deixa aí um like, deixa seus comentários, né, para que nós possamos evoluir nesse canal, que é feito para todo tipo de público, né, mas tentando trazer ou trazendo uma informação de qualidade, né, disponível aqui dentro da nossa plataforma gratuitamente. Então, Valdenira, muito obrigado. Eu que agradeço imensamente o convite, agradeço a oportunidade, espero ter correspondido à altura do nosso público, e qualquer coisa nós estamos aqui, do outro lado do Amazonas, a gente fala na esquina do Equador, né? De canto com o Rio Amazonas. Tá certo. Então tá. Muito obrigado. Seguimos em frente, que a vida não espera. Tá certo? Um abraço. Isso mesmo, a vida não espera. Um abraço, tchau.